Olá, queridos amigos. É com grata satisfação que hoje recebemos aqui em nossos estúdios Rodrigo Stephan, o Rodrigão, como todos já bem sabem aí, que vem nos contar sobre uma novidade recém-lançada, um trabalho magnífico, um acervo cultural para Novo Hamburgo. Vamos saber dele então o que é e um pouco mais desse grande sucesso que este trabalho vem trazendo aí em todos os meios. Tudo bom, Rodrigão? Tudo ótimo, feliz da vida de estar contigo, com os teus telespectadores e podendo compartilhar com eles, deixar uma pontinha de vontade para quem ainda não viu, para acompanhar esse trabalho que nos enche de orgulho, que é o Movimentos, né? Tentando reproduzir um pouco da história, da riquíssima história de 90 anos da nossa cidade, né? Que é a nossa história também, né, Eliane? 90 anos de história e em que houve muitos movimentos aí, em várias áreas. Tem muita história para contar, né, Rodrigão? A ideia é exatamente a gente fazer um resgate de uma cidade que a cada momento se movimenta para se reinventar. A gente sabe, todos nós mais jovens vivemos os melhores momentos de Novo Hamburgo, usufruímos de tudo que nós construímos ao longo desses desde o início antes dos alemães chegarem, na verdade, depois com a imigração alemã, mas sobretudo desses 90 anos desde a nossa emancipação em 27, né? Pensar que a partir desse prisma a gente tem uma cidade que cresceu vertiginosamente e que também deu em vários momentos uma série de cortes, né, de picotadas na sua história que a gente tentou mais ou menos contar, evidentemente, dentro daquilo que é possível em 70 minutos, que era o projeto, né? Mas a gente tem um material tão rico, Eliane, tão rico, que cada um de nós vai olhar e vai sentir falta de um pedacinho, assim, mas e as bancas que estão lá na versão promo, que nós lançamos em abril? Um vídeo curto de 5 minutos, né? Que acabaram não entrando nada aqui. O meu clube, falaram um pouco do meu clube, falaram um pouco da minha escola. Novo Hamburgo tem uma história rica, gigante, e eu acho que o grande desafio é a gente pensar juntos, e é isso que a gente busca provocar, né? O que a gente quer para os nossos próximos passos? Para quando a gente estiver fazendo 100 anos, para daqui a mais 50 anos lá na frente, para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, de uma cidade que teve esse momento tão lindo e que hoje vive não aquele glamour dos anos 70, 80, começo dos anos 90, mas que hoje vive uma diversificação e caminha para se diversificar cada vez mais, garantindo a certeza de que nós teremos momentos tão maravilhosos quanto de outra forma, né? Não exatamente com o calçado, com aquela explosão de empregos dentro daquela indústria como a gente conhecia, mas de outras tantas indústrias. Quais são esses caminhos? Eu acho que isso que a gente precisa questionar, né? Eu acho muito importante porque as pessoas falam muito, existem muitos trabalhos que falam da imigração alemã, especialmente aqui na nossa região, a história de Novo Hamburgo relacionada a isso. Mas desdobrar essa história nos vários segmentos, aos quais muitas vezes não é abordado, e tu estás falando aí do setor coreiro calçadista, que é riquíssimo, mas olhando para o meu lado, digamos assim, da área médica, se formos olhar, tem a história de tantos pioneiros médicos que começaram também lá atrás e muitos deles ainda vivos, né, que contam também essa história de como começavam a trabalhar na área médica, como eram, o primeiro hospital, enfim. Nós recentemente tivemos aí os 20 anos da Unicred, da região dos Vales, e é bonita a história quando tu vê assim, 21 médicos resolveram fazer um banco, começaram com R$ 4.200. Isso é uma história recente, né? São 20 anos. Mas lá para trás, e assim na área do esporte, assim o nosso comércio e tantas histórias, não é, que vocês têm aí nessas 240 horas de gravação, de depoimentos, né, que vocês tiraram só 70 minutinhos, mas que foram 70 minutos de muito sucesso, pelo que eu sei, hein? É importante a gente deixar claro que esse é o primeiro média-metragem, na verdade, o primeiro produto audiovisual desta série que a gente inaugura
sendo trabalhado desde maio do ano passado. Junho veio a determinação do movimento, exatamente, mas já o lançamento do selo dos 200 anos da imigração alemã. Isso não quer dizer que nós vamos falar só da Lemoada aqui, não. Muito pelo contrário. O filme ele é bastante diverso na forma de colocar, né? Nós tínhamos negros e portugueses antes dos alemães aqui e a gente busca preservar isso. Aliás, o nosso cruzeirinho aqui, 95 anos de história, é uma das histórias mais ricas do país, se a gente vai falar em comunidade negra, né? em clubes e associações negras, por exemplo. Mas de árabes, de italianos, de uma série de raças ou de etnias, na verdade, né? Que vieram povoar esse espaço. A gente vai ter uma série de audiovisuais, então, nos próximos anos, contemplando longas-metragens, contemplando documentários, contemplando ficções, romances, né? A gente vai ter a possibilidade aí de poder contar de várias formas vários pedaços dessa história. Eu acho que a grande sacada e aquele momento que está te referindo, que foi o dia 23 de outubro, foi uma noite para mim muito especial. Eu digo sem vergonha que foi uma das noites mais lindas da minha vida, por ver mais de 1.500, 1.550 pessoas felizes por Novo Hamburgo, se identificando, se enxergando, tendo orgulho desse olhar que a gente empresta, que o diretor, que o Leonardo Peixoto, empresta para essa cidade, e pensando que se a gente fez tanta coisa juntos, tão linda, e Novo Hamburgo é recheado de... Tu acabou de falar de mais um exemplo de associativismo, né? A gente tem a Fevale, que foi construída assim. A gente tem o jornal NH, que se propõe a ajudar a construir Novo Hamburgo assim. A gente tem uma FENAC, construída a partir das pessoas se unindo. Eu tenho certeza que fica ali caminhos para a gente enxergar uma cidade mais linda para todos nós vivermos. Com toda certeza. E o brilho no teu olho não esconde o orgulho, a satisfação, a emoção de ver um trabalho tão batalhado, tão sonhado, agora concretizado. Mas a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho com você. Continue conosco. Dirigido pelas doutoras Maria Silésia Pereira e Melissa Pereira, o Maria Silésia Pereira Advogados presta assistência jurídica especializada em causas previdenciárias e também em ações trabalhistas e cíveis. Maria Silésia Pereira Advogados. Estamos de volta e continuamos a falar do filme Movimentos, 90 anos de Novo Hamburgo. Conversamos aqui com Rodrigo Steffen, que vai nos contar um pouquinho de como foi esse filme que foi lançado no dia 23 de outubro na Fevale, em Novo Hamburgo, recebendo mais de 1.500 pessoas que vieram saber um pouco mais dessa história que realmente, Rodrigão, as pessoas parece que às vezes vão esquecendo as suas origens, vão esquecendo a história, principalmente os mais jovens, porque os antigões sabem, relembram, vivenciaram isso, né? Mas e os jovens? O que eles conhecem da nossa história? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso e contasse um pouquinho para quem não esteve lá assistindo, né? Como é que foi, como é que é este filme, que também é um assunto que eu gostaria de abordar contigo, sobre a participação do filme em vários lançamentos, enfim, né, festivais que vocês estão aí por participar. O filme tem uma equipe técnica muito primorosa, né? Uma equipe de mais de 25 pessoas que se envolveram. Nos sets de gravação, normalmente 9 a 10 pessoas o tempo todo, vivendo o dia a dia das gravações do filme. A gente ouvimos mais de 100 pessoas. A maior parte, mais de 90 delas, nós temos aí meia hora, 20 minutos, mais de hora de gravações. Chegou muito material riquíssimo para nós, de gravações domésticas, de cenas fantásticas da nossa... Eu não sei se vocês lembram do pedalinho que a gente tinha lá no Parque Floresta Imperial, da roda gigante que tinha ali no centro, na frente, por exemplo, da nossa antiga Novo Hamburgo Companhia de Seguros. Coisas maravilhosas que chegaram que a gente não tem como se emocionar ao ver o filme. Ele propõe contar a história de uma forma cronológica, né? A partir lá do Decreto de Ouro, aquela efervescência que Novo Hamburgo vinha vivendo. Quando Novo Hamburgo se emancipa,
O PIB da cidade era o segundo maior do Rio Grande do Sul, já tinha ultrapassado São Leopoldo há muito tempo, e esse era o problema de São Leopoldo estar segurando a gente, né? E ele era maior do que, por exemplo, naquele momento, que o estado do Espírito Santo, que o estado do Mato Grosso, que na época era tudo junto, Mato Grosso do Sul, né? Que o estado do Amazonas, que era junto Pará, que o estado, se eu não me engano, do Maranhão. Enorme, um PIB enorme, e não tinha ainda a quantidade de empresas que nós vivemos alguns anos depois. Ele não tinha uma praça, a cidade estava muito desenvolvida lá para Hamburgo Velho, o centro da cidade foi ali onde o trem parava, né? Onde a gente tinha a nossa praça do imigrante, ali foi feita a primeira prefeitura, ali foi preparada uma praça, 20 de setembro daquele ano já foi inaugurada, alguns poucos meses depois, de uma forma moderna. Essa praça aqui pertinho, aqui do estúdio, que é a nossa Praça 20, que tem um formato lindíssimo, até hoje ela tem... Hoje, claro, as árvores cresceram muito, fica prejudicado por um lado estética, mas ganhamos por um descanso no meio da nossa cidade, né? Então, tudo isso, coisas que começaram a acontecer. Agora, a gente recuperar, por exemplo, a partir de uma pessoa como a Rosvita, a filha de um grande médico da nossa cidade, né, o Dr. Wolfram Messler, o Dr. Schinck, que foram perseguidos nos anos 40, simplesmente porque eles tinham livros de medicina em alemão. E nós não podíamos falar alemão. E ela contando de como ela foi hostilizada dentro do colégio da cidade, simplesmente porque o pai dela foi preso porque falava alemão, porque tinha esses... Então, barbaridades que aconteceram contra a cultura alemã também. Recuperamos também um pouco da história dos negros, contando que os negros também sofreram preconceitos, né? A avó Nair, aos seus 100 anos, dá um depoimento lindíssimo e emocionante. A formação da nossa Fevale, a partir do Instituto de Belas Artes, depois com a chegada do Alceu Mosman, o prefeito da Educação, vê lá em 69, a gente já falava de Novo Hamburgo na vanguarda da educação. Logo depois, naquele período, um pouco antes, a Liberato, e vindo a se consolidar anos depois, a gente lembrar da formação da FENAC, da criação dela em SA, da criação da feira da FIMEC, que 40 anos depois é um exemplo mundial de um evento de esporte. Nós não somos mais o maior produtor de calçados, mas nós temos uma inteligência do calçado aqui, fantástica, né? A gente pensar dos clubes que tiveram que trocar de nome por causa do seu nome em alemão. Novo Hamburgo quase perdeu o seu nome, né? Se discutia Potiguara ou Borja de Medeiros, como seria. A gente pensar que Marechal Floriano, né, o nosso clube Novo Hamburgo, trocou de nome, né, para Floriano, em nome de um marechal. Naquele momento a gente vivia ditadura Vargas, né? A gente imaginar que as pessoas saíam à noite, andavam livremente, como a gente sente falta de poder viver mais o centro e a nossa cidade. Cadê? A gente perdeu isso. Vamos resgatar um pedaço disso. É claro que com a droga, a violência, ela vive patamares que a gente nunca experimentou antes. Mas é possível, a partir desse trabalho do senso comunitário, a gente resgatar muito dessa história. Sempre que Novo Hamburgo se uniu, a gente foi vencedor, a gente foi feliz, a gente conquistou coisas maravilhosas, né? E tá aí a nossa Fevale, que hoje é uma universidade, com curso de medicina, que também faz referência. A gente imaginar que dentro da área da nossa região, a gente continua sendo uma referência muito importante, evidentemente. Mas a gente precisa continuar capitaneando o nosso processo de crescimento, né, de construção. E a gente tem coisas maravilhosas. A nossa Lomba Grande são 2/3 do nosso município. A gente precisa recuperar a Lomba Grande como um importante centro de lazer para nós e para as pessoas que vêm de fora. O turismo rural está aqui, o turismo religioso está aqui presente, o turismo de negócios é a nossa vida hoje, o turismo histórico. Hamburgo Velho tem e aí também são unânimes as pessoas falando, né? Olha que maravilha o que nós temos lá da Fundação Schaeffer, a quantidade de artistas que nós temos fazendo história aqui. Plásticos na dança, na música, na literatura, nas mais diversas manifestações artísticas, os nossos monumentos, como a gente tem coisa bacana. E aquele lá que pode ser um espaço de vanguarda para desenvolvimento de uma indústria limpa, né? A indústria do conhecimento, como a gente imagina. Quando perdemos o bonde da história lá, quando foi para Unicinos,
o nosso polo de informática, mas ainda há tempo de a gente construir uma coisa muito legal aqui. Eu acho que a gente tem um belo caminho pela frente. Estou muito feliz com o sucesso que o filme fez nesse primeiro momento, mas tem um circuito bem legal aí pela frente, viu? Bem legal. Certamente. Eu ainda estou numa faixa intermediária aí, né? Tem pessoas que vivenciaram a história muito mais lá para trás, mas de muitas dessas coisas que tu citaste aí, eu tenho muitas doces lembranças. Realmente, hoje até é difícil explicar para os nossos filhos e até netos de quão gostoso era, né, andar de pé descalço numa rua de chão batido, poeira, onde os carros passavam, a gente tomava banho de chuva, andava na rua sem medo, sem violência e tantas outras coisas gostosas e simples da vida que são aquelas que realmente fazem muito bem para a alma. A modernização, o crescimento é algo necessário e vai sempre estar cada vez mais acontecendo e mais rapidamente, eu creio, daqui para frente. Mas essa coisa gostosa, assim, de rever, de reviver momentos tão maravilhosos, é tudo de bom. Então, né, que dirá para as futuras gerações aí que poderão olhar que nem nós olhamos lá para trás, né, e dizer, puxa vida, no tempo dos meus avós era assim, né? Como nós já dizíamos, agora são bisa, tátara, né, avós. Bem, a gente vai fazendo mais um breve intervalo e já voltamos. Voltamos e continuamos a conversar com o Rodrigo Stefano. Rodrigão, que feliz da vida e teve recentemente um sonho realizado, que foi lançar o filme Movimentos, a história dos 90 anos de Novo Hamburgo. Mas agora, né, lançados os 70 minutos que tiveram que ser resumidos de tanta e tanta história que temos aí, quais serão os desdobramentos, qual será o segmento agora, o futuro deste filme? Porque eu sei que isso vai viajar por todos os lugares e nacionalmente, internacionalmente, inclusive, não é, Rodrigo? É isso mesmo. Eu acho que o filme, a primeira visão que a gente teve do filme foi das pessoas se identificando com ele, de qualquer idade, né? Não é um filme só para quem gosta de história. Acho que não teria valor se fosse, né? Essas pessoas são, de certa forma, testemunhas dessa história. Mas ver jovens que se identificam com uma cidade onde eles nasceram, eles vieram muito cedo, onde eles desenvolveram parte da sua vida, eu acho que é a maior alegria que a gente tem. Quando a gente recebe as coisas prontas, a gente tem uma tendência a não valorizar de como aquilo ali chegou às nossas mãos, né? Então, eu acho que esse resgate é uma provocação a que todos nós pensemos. Como a gente está pegando isso, qual foi o esforço que as pessoas fizeram para trazer até aqui e o que eu faço com isso de agora em diante, né? Como eu vou lidar com esse recurso, com esse bem, com essa cidade que é nossa. As pessoas eu vejo se apoderando da cidade, né? E acho que é um fenômeno muito bacana que a gente, nesse momento de dificuldade que a gente, vamos dizer que estamos passando, né, Eliane? Que a gente está deixando para trás, né? Que a gente vê as pessoas indo às ruas, as pessoas curtindo o dia da cidade, que as pessoas nos domingos vivendo vários movimentos que a cidade está tendo. O filme, ele foi construído a muitas mãos, né? Começa pelo Leonardo Peixoto, a equipe de filmagem, a equipe de gravação, a equipe de produção. Ele é um projeto conjunto da Vale TV com a Simples Assim, e ele não teria acontecido se não fossem importantes parceiros, né, através das leis de incentivo, tanto da LIC quanto da Rouanet, Governo Federal, Governo do Estado, dos parceiros FAT Ferramentas, Conlines e Sulgás, Entre Malhas e Arfix, que foram determinantes para que efetivamente o projeto caminhasse. A partir de agora, o filme, cada vez mais, ele tem que ser vivido pelas pessoas para que possam ter essa identificação e sejam provocados, inclusive, a fazer cinema, a ocupar espaço da nossa cidade, a fazer uma história mais bonita da nossa cidade de agora em diante. Eu acho que ele tem vários desdobramentos, assim. A gente tem exibição agora na Feira do Livro, dia 23, Hamburger Berg Fest no dia 19, né? São 2 exibições ao ar livre.
e este ano fica por aqui. Fomos provocados pela Patrícia Scossi, do Teatro Fevale, um grande parceiro. Fevale foi um grande parceiro em tudo isso, para que a gente fizesse uma nova exibição. A gente tem um pouco de receio só pela questão do momento do ano, e as agendas deles também estão muito comprometidas. O teatro tem evento toda noite, né? A partir de março, ele toma uma nova vida, uma aproximação dos 91 anos. Ele vai para as escolas, ele vai para o nosso cinema, ele vai para as TVs de canal aberto, TVE, para a nossa Vale TV, evidentemente, e ele também vai para a Sky para uma exibição nacional. Ele vai fazer um circuito de cinema em todo o Brasil, desde o nosso Festival de Gramado, evidentemente, os mais diversos festivais ao longo do país. Ele ganha audiodescrição para ter total acessibilidade, para que as pessoas surdas ou surdo-mudas ou mudas tenham também a oportunidade de estar tendo acesso a ele. Ele vai ser traduzido, legendado, na verdade, em português, em português, evidentemente, pela audiodescrição, em espanhol, em inglês e também em alemão. E com essa tradução em alemão, ele vai para a Alemanha também ocupar alguns espaços lá de algumas pessoas que, muito entusiastas do projeto, querem levar para lá, né? Os alemães valorizam muito a sua tradição, a sua história. E nos legaram a maior parte dessa nossa história, efetivamente, né? A maior parte, quando a gente fala em Novo Hamburgo, igual a trabalho, isso tem muito dessa raiz alemã, evidentemente, né? Mas nós vamos ter o lançamento do DVD. Nesse primeiro momento serão mais de 2.000 cópias que serão feitas, distribuídas aos parceiros e nas escolas municipais. As pessoas poderão pedir um DVD do filme, isso não tem custo. Então será amplamente multiplicado. A gente quer que as pessoas realmente absorvam e se apropriem desse material, né? Mas nós temos 240 horas de gravações, de material belíssimo, de vídeos antigos, de vídeos lá de 1920. A maior parte deles, evidentemente, quase tudo não entrou em 70 minutos. Então nós queremos desdobrar muito tudo isso. Então, por conta disso, nós estamos preparando uma série que nos próximos meses está sendo produzida, desmembrando esses 70 minutos e parte desse material que não está previsto, que não está nesse momento contemplado, numa série de 10 episódios de 40 minutos. Bom, ali eu acho que cabe quase tudo que a gente gostaria de enxergar de Novo Hamburgo. E claro, esse é um documento histórico para todos nós, né? O filme ele é esse projeto acabado. Bom, nós entregamos um filme agora. A série ela é a Novo Hamburgo, que a gente vai se identificar como um todo, realmente, que a gente também vai poder guardar com muito carinho depois. Espero também ter este acervo aí, sim, importantíssimo. Então, muito obrigada, parabéns, muito sucesso e que logo possamos ter todo esse acervo aí com os 10 filmes da série, né, para a gente curtir e guardar para a posteridade. Obrigada. Obrigado a ti, tua telespectadora, toda a tua equipe, sempre tão carinhosa com a gente, pessoas que constroem Novo Hamburgo dia a dia, que fazem a sua parte para que a gente possa ter uma cidade muito melhor. Eu acho que todos nós queremos ser felizes, né, Liane? E acho que quando a gente olha para o mundo, a gente volta para nós aqui, para nós mesmos, para nossa aldeia, para o nosso grupo, e a gente junto vai muito mais forte, né? Então, muito feliz, obrigado pelo teu carinho de sempre, e estejamos sempre juntos nessa construção de uma Novo Hamburgo cada vez melhor. Amém, né? Que Deus ouça aí, e está ouvindo, né? Vai ser tudo muito maravilhoso, sim. Parabéns. O verbo